Vamos lá, a vida que segue aqui na nossa CBN. A gente Alô? já está conectado com o presidente do Conselho Regional de Medicina, o doutor Eduardo Porto Ribeiro, para a gente falar sobre as cirurgias eletivas, né? A gente prometeu aqui antes do intervalo que ia falar sobre isso. É um problema que o Estado vem enfrentando, em torno de 100 mil procedimentos que estão na fila de espera. Obviamente agora reduziu um pouco, porque o Estado já começou a dar vazão um pouco mais a esses procedimentos, mas há um problema grave a ser enfrentado em relação às cirurgias eletivas aqui no Estado, que o Conselho Regional de Medicina se coloca também à disposição para debater isso, para apresentar as propostas, soluções. Doutor Eduardo, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos os ouvintes. Me escutam bem? Tudo bem? Sim, escutamos muito bem. Doutor, na visão do Conselho, qual é o caminho para que a gente consiga reduzir consideravelmente e enfrentar de uma vez por todas esse problema das cirurgias eletivas? Anderson, assim, ó, o problema das cirurgias eletivas, o acúmulo de cirurgias eletivas, a fila, ele é crônico e ele não é só de Santa Catarina, ele é do Brasil todo, tá? Agora, neste momento, nós estamos enfrentando um excedente, né, um aumento considerável do problema crônico. O problema que, há uns anos atrás, aí nós tínhamos uma fila de 40 mil pessoas, agora é o número que tu desce, é uma fila de mais de 100 mil pessoas esperando, aguardando uma cirurgia eletiva. Essas pessoas que estão na fila da cirurgia eletiva, elas vão complicando, a doença delas vai agravando. Nós temos pessoas com tumor, que não pode esperar. Uma pessoa que, por exemplo, tem um cálculo obstruindo o ureter do rim dela, e depois, no início, é um problema, é a dor, depois ela perde o rim, porque ficou muito tempo aquilo ali, né? Então, são problemas que têm que ser solucionados. Nós estamos aí com uma fila grande de cirurgias eletivas. O Estado, por mais que indique que tenha aumentado o número de cirurgias mês, a nossa impressão é que, no ritmo atual, não consegue dar vazão a todo esse número de pessoas aguardando. Bom, pois não. Não, ia perguntar a questão se tem, a partir do momento em que houve uma diminuição na questão envolvendo a pandemia de Covid-19, se esses números ainda, eles diminuíram, reduziram a contento ou ainda estão muito grandes? Olha, ainda, se eu entendi a pergunta, mas tratando desse tema da fila das cirurgias eletivas, a pandemia foi um grande motivador desse aumento substancial na fila, porque as pessoas estavam preocupadas e tratando pandemia e ficando em casa, e houve um acúmulo das outras doenças, que agora precisam ser solucionadas, né? Inclusive vieram doenças em estados mais graves, né? Então há uma situação de emergência, ou de uma situação que precisa ser tratada neste momento, né? A fila, ela tem que ser encarada com soluções que têm que ser pensadas no curto, médio e longo prazo, né? No curto prazo, nós temos uma fila grande de pessoas que precisam ser tratadas agora, né? O Estado, a princípio, mostra a sua intenção de resolver, de aumentar de organizar a sua infraestrutura atual para suprir essa demanda, mas a nossa impressão é que estratégias de curto prazo vão ser necessárias. Por exemplo, a organização de mutirões ou até mesmo a contratação de pacotes de cirurgias na rede privada, né? Você tem que diminuir essa fila nesse momento agora, né? E claro que no longo prazo você precisa eventualmente aumentar a sua estrutura ou até mesmo melhorar o desempenho das estruturas que você já tem, né? Identificando áreas que possam ser melhor aproveitadas. Essa é a mensagem que o Conselho acredita que seria a solução para agora, sabe? Doutor, tecnicamente, para a gente explicar um pouco melhor para o ouvinte, o que são as cirurgias eletivas hoje na fila? Assim, a maioria, pelo que vocês ouvem falar, pelos que vocês têm conhecimento, o que compõe esse grosso das cirurgias eletivas? Que tipos de procedimento? Olha, tem cirurgias de todas as especialidades, né? Isso houve um grande acúmulo. Cirurgias que são para câncer, né? Que são cirurgias que têm que realmente ser tratadas com muita prioridade, né? Mas as cirurgias que são as cirurgias mais triviais também, e que a partir do momento que elas são consideradas triviais, e elas vão ficando sempre para o fim da fila, elas não acontecem nunca,
porque vai surgindo situações mais urgentes na frente. A pessoa, por exemplo, que tem um problema de incontinência, ou aquele caso que eu disse que tem um cálculo trancando o rim com uma cólica renal, ou uma hérnia, ou um cálculo de uma vesícula, né? São problemas, ou catarata, né? São casos triviais, mas que tem sempre casos mais urgentes que ficaram, o rim infeccionou, então a pessoa pode morrer, então fura a fila, vira urgência. E as urgências daí acontece, né, uma situação dramática, inclusive para os profissionais da saúde que estão atendendo essas pessoas, né? Uma pessoa que está previsto uma cirurgia, que já está na fila há meses ou até anos, que está tudo organizado, vai para o hospital para fazer a sua cirurgia, e a cirurgia, por exemplo, é cancelada por uma falta de leito, porque a estrutura está sobrecarregada, porque passaram cirurgias urgentes na frente, essa pessoa fica, obviamente, com toda razão, nervosa, indignada, né? E isso tem um profissional por trás dela que também tem a responsabilidade com a saúde dessa pessoa. Então, isso é grave para todo mundo, né? E sabe, doutor, que eu estava até fazendo essa reflexão dias atrás. Eu fiz um procedimento recente por plano de saúde, felizmente tenho, muita gente não tem essa possibilidade, de menisco e ligamento, né, no joelho. Que isso, se fosse por uma fila de cirurgia, como essa que o senhor está citando, certamente vai ficar lá na fila por um bom tempo, né? Esse é um caso básico de uma pessoa que ficaria com o joelho machucado, correndo o risco de se lesionar novamente, daqui a pouco não poder andar tranquilamente, porque não consegue, né? Então, até um profissional me disse, olha, se você fosse entrar na fila de um SUS, alguma coisa assim, que muita gente tem que entrar, muita gente entra e tem que entrar por essa fila, porque não tem condição de fazer essa cirurgia, fica meses esperando, e talvez até anos esperando para fazer um procedimento desses. No caso ortopédico, vão entrar as fraturas na tua frente, ou o joelho que realmente a pessoa não conseguir mais andar vai entrar na tua frente, e se tu só tiveres com dor e mancando, tu vais continuar na fila um tempo. Então, realmente, você tem que diminuir a fila no curto prazo, porque tem pessoas aí com problemas graves que precisam ser, quer dizer, que vão agravar, problemas que vão agravar, e tem também que se considerar a complexidade desses procedimentos. Existem procedimentos bem complexos que realmente demandam uma estrutura grande de atendimento, uma estrutura terciária. As estruturas da rede própria da Secretaria do Estado da Saúde são estruturas caras, são estruturas que estão preparadas para executar procedimentos de grande complexidade. Você internar uma pessoa com problema cirúrgico simples para fazer uma cirurgia numa estrutura cara, você está pagando caro por uma cirurgia simples, não tão cara, por exemplo, se você contratá-la. Essa seria uma das soluções possíveis para resolver problema no curto prazo, né, diminuir a fila, né? Essa contratação de pacotes na rede privada de cirurgias mais simples, né, de cirurgias que possam, né, claro, com licitação, com tudo bem regulamentado, né? E aí, aos poucos, né, doutor, a ideia com essa simples entrando, por exemplo, no sistema privado, é você ir reduzindo consideravelmente, e eu imagino que um dos caminhos seja justamente o seguinte, né, traçar e cumprir metas, né? Então, traça metas em licitação, contrata esse número específico e vai aliviando isso. O Estado devia falar, olha, a gente quer fazer dessas 100 mil aí, tentar diminuir pelo menos 60 mil nesse ano de 2022, para daí poder aos pouquinhos no ano que vem conseguir. O problema é que quando você reduz 60 mil e fica em 40 mil, já não é mais 40 mil, já é 80 mil, porque já entraram outras 40 de novo na fila até o final do ano, né? Então, é uma matemática dura, difícil, porque a gente está lidando com vidas humanas, com a dinâmica das pessoas estão voltando a viver, estão mais expostas. Então, é difícil fazer isso, mas me parece que há caminhos. Aí a gestão, né? A gestão porque o Estado tem que ter a noção da demanda e da oferta, né? E se tem um acúmulo de mais de 100 mil pessoas aguardando cirurgia, é claro que a mobilização que ocorreu na pandemia e o atendimento prioritário das pessoas com Covid, e a hiperlotação dos hospitais com pessoas com Covid, fez com que tivesse essa situação potencializada. Mas, como falado no início da entrevista, é um problema crônico, né? Um problema crônico que, já antes da pandemia, não era uma situação assim tão fácil. Então, você ter o controle exato da demanda e da oferta, e a demanda, claro, que é crescente, né? Então, a oferta ela também tem que acompanhar, né? E você ter essas estratégias de solução
para que você consiga melhorar a sua oferta, no curto, médio e longo prazo, elas têm que ser pensadas. E aí, doutor, a gente enfrenta ao mesmo tempo também uma dificuldade muito grande no atual cenário, né, além dessa questão das eletivas, com UTIs pediátricas, né? A gente está enfrentando, o Estado está enfrentando essa dificuldade aí. Vocês também têm ouvido relatos, doutor, tem chegado a vocês, ao Conselho, essa preocupação também com as crianças? Sim, tem chegado essa preocupação. Tudo começou assim, o início foi na UTI neonatal, teve a primeira grande sobrecarga do sistema foi na UTI neonatal, e nós nos mobilizamos lá atrás, fizemos inclusive fiscalizações, um trabalho conjunto, inclusive com a Secretaria da Saúde do Estado, e com na orientação da Secretaria do Estado para o problema, né, levantamento do problema para o Estado, cobrando essas soluções da Secretaria da Saúde do Estado. Já sabemos de alguma mobilização da Secretaria da Saúde do Estado em relação a isso, né? O Ministério Público também está junto para nos orientar, né? Nós estamos em conjunto com o Ministério Público, fazendo todo esse controle. Agora, a UTI pediátrica também está com... A UTI pediátrica não, todo o sistema de internação, e inclusive de UTI pediátrica, está com problema de superlotação também. E agora, principalmente, com a chegada do frio, né? E essa é uma das coisas para a população também se preocupar, né? Assim, eu acredito que como um legado dos cuidados que ficaram clássicos aí na pandemia, agora que as crianças podem ficar com gripe, com influenza, as crianças ter assim, o cuidado de fazer continuar as pessoas, né, fazendo a limpeza das mãos, fazendo a higiene da tosse. Uma pessoa com sintomas respiratórios deve, nesse período, usar máscara, né? Isso são cuidados que talvez tenham ficado aí para a população. Você não ia ver isso há 3 anos atrás, uma pessoa usando máscara, você ia achar esquisito, né? Hoje você não acha mais esquisito, então a gente tem que aproveitar isso. Hospitais super lotados, entrando frio, uma pessoa com sintoma respiratório é educado que use máscara, né? Então, quer dizer, isso hoje faz parte aí, eu acho que desses cuidados que a população pode contribuir. E o Estado também tem que remanejar e avaliar a sua estrutura, né, e eventualmente também comprar leitos privados, se for o caso de precisar. Doutor Eduardo Porto Ribeiro, presidente do Conselho Regional de Medicina, obrigado pela sua presença aqui conosco na CBN. Bom trabalho e boa semana. Muito obrigado, Anderson. É um prazer. Conta conosco aqui para estar orientando a população quando precisar. Pode deixar, doutor. Obrigado. Obrigado pelo trabalho do CRM e ao doutor Eduardo Porto Ribeiro, que esteve com a gente então aqui no CBN Hub. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com mais CBN Hub.